E por que será que São Marcos é o patrono lá da região do Vêneto? O que tem, né? Tem alguma história ligada atrás disso aqui? Isso aqui é uma pauta que eu quis trazer, não foi uma pergunta de ninguém, mas eu espero que você goste também. O nome do vídeo, então, o dia em que São Marcos chegou no Vêneto, existe essa história, né? Que São Marcos chegou lá no Vêneto, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é importante que você fique no vídeo. Isso aqui é relevante aí para o conhecimento de qualquer um que seja Vêneto ou que tenha aí, que descenda de Vênetos, porque na verdade é o patrono do Vêneto, é o que dá o símbolo, né? Aqui atrás tem a bandeira do Vêneto com o leão, isso daqui é o que dá o símbolo da bandeira do Vêneto, né? O leão de São Marcos. Então fica no vídeo até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações, porque daí você consegue voltar, você vai receber no seu celular, se ativar aquele sino que tem aqui em cima, se não me engano tá no lado direito superior, se você ativar o sino que tá aqui, você vai receber sempre no seu celular aqui um aviso que foi postado um vídeo, então você volta e assiste, né? Muitas pessoas, a maior parte, não volta mais para assistir, se inscreve e esquece, acabou, né? E aí não aprende mais nada, enfim, tá inscrito aqui no canal, mas fica por aí falando, o dialeto, não sei o que, fica falando umas bobagens, né? Então não adianta você se inscrever e continuar falando bobagem por aí, porque não volta para assistir. Isso, obviamente, não estou falando das pessoas que assistem os vídeos, que eu sei quais são as pessoas, porque frequentemente elas comentam aqui, ou pedem sugestão e assim por diante. Não estou falando para vocês, estou falando para aquela outra parte que não volta e continua falando bobagem por aí. Então, volte para assistir. Eu sou o Fernando Menegatti, esse daqui é o canal Linguamare, como você sabe. Existem várias lendas aí que envolve São Marcos e o Vêneto, principalmente Veneza, e a gente vai debater um pouco sobre isso nesse vídeo. A mais importante diz a respeito à frase relatada aí no livro aberto pelo leão, né, pelo leão alado de São Marcos, que está aqui atrás, que é Pax Tibi Marte Evangelista Meus. Essa frase aqui é o início só, tá, pessoal? É só um pedacinho, é o início das palavras que foram ditas a São Marcos. Mas como assim foram ditas a São Marcos? Quem disse a São Marcos essas palavras? Tá em latim, né? Essas palavras foram ditas a ele em um sonho por um anjo no dia que o barco dele, enfim, né, sofreu um naufrágio em San Francisco de la Vigna, que hoje, na verdade, é o nome de uma igreja que fica em um dos bairros de Veneza. A gente vai se aprofundar nisso, né, nessa história aqui. A frase Pax Tibi Marte Evangelista Meus, que o anjo então teria dito a São Marcos no dia do naufrágio, significa fique em paz, Marcos, meu evangelista. Contudo, como eu já mencionei, essa aqui é só uma primeira parte do que o anjo teria dito a Marcos. A segunda parte, que também é muito importante, pouco se fala sobre ela e poucos sabem, tá? Na verdade, a frase inteira em latim seria o seguinte: Pax tibi Marte evangelista meus, hic requiescent corpus tuum. Tradução inteira é fique em paz, Marcos, meu evangelista, aqui o teu corpo descansará. Olha só que interessante, né? Ele fala isso para Marcos, quando ainda está vivo, né? Ele chegou lá, ele teve um naufrágio, ficou machucado, e aí ele ficou inconsciente e recebeu essa visita do anjo no sonho dele, né? E falando isso aqui, Pax tibi Marte evangelista meus, hic requiescent corpus tuum, ou seja, fique em paz, Marcos, meu evangelista, aqui o teu corpo descansará. Portanto, teria feito, assim, uma profecia ao anjo, a Marcos, quando ele ainda estava vivo, que, adiantando o episódio, né, dos Vênetos, lá que os Vênetos sequestraram o cadáver de Marcos lá no Oriente e trouxeram para Veneza em 828. Então o anjo faz essa profecia para São Marcos, né, e pedaço dessa frase aqui, o Pax Tibi Marte Evangelistas Meus, vem aqui para a bandeira, né? O leão segura o evangelho ali de São Marcos e está escrito a frase, então fique em paz, Marcos, meu evangelista. Então foram dois comerciantes aqui em 828, já dando andamento para a história. Marcos sonha com isso e aí depois ele é ajudado aí por Vênetos, né, que estavam lá pescando, alguma coisa nesse sentido, e aí ele se recupera e ele consegue voltar, tá, para Alexandria. O que acontece é que depois, né, muitos e muitos anos depois, em 828, que São Marcos já era santo, já estava morto, né, há muito tempo, foram dois comerciantes aí, o Bono da Malamoco e Rústico da
Torcello, que eles roubaram o corpo de São Marcos do Egito, né? Os restos mortais aí do evangelista Marcos. Eles conseguiram fazê-lo graças à cumplicidade de 2 zeladores. Se chamavam Staurácio Mônaco e Teodoro Prete, que, preocupados com as ameaças daquele tempo lá dos muçulmanos, né, de atacar as igrejas e profanar, enfim, né, o corpo do evangelista ali, então eles cederam a proposta do roubo do corpo para realmente conseguir salvar ali os restos mortais, né, as relíquias de São Marcos. Durante a noite, então, os 2 mercadores conseguiram sim entrar lá naquela igreja, lá com o apoio dos zeladores, pegaram o corpo de São Marcos e substituíram-no pela Beata Cláudia. Durante muito tempo ninguém notou nada, tá? Ninguém notou a falta do corpo, da troca do corpo. Então, para poder passar pelos controles alfandegários do Porto de Alexandria, esconderam ali o corpo do São Marcos num cesto e nele colocaram carne de porco, considerada impura pelos muçulmanos até hoje, e em particular pelos saracenos, que nem sequer conseguiam olhar para a carne do porco. Na travessia de retorno à República de Veneza, São Marcos realiza o seu primeiro milagre. Ele aparece em sonho a um frade vêneto. Esse frade estava junto com os 2, né, com o Bono e o Rústico, que eram os 2 marinheiros. Ele estava junto lá no navio deles e durante a noite estava todo mundo dormindo e o frade ele tem um sonho, e no sonho São Marcos aparece para ele e diz para que o frade acorde e avise os 2 marinheiros que logo virá uma tempestade brutal. Se eles não baixarem as velas, a tempestade vai levar todo mundo, né? O barco, todo mundo, e acabou. Todo mundo vai morrer nessa, inclusive o corpo dele vai se perder, tá? O frade, assustado, acorda de imediato, vai lá e conta a história para os marinheiros, e eles não... né, simplesmente decidem fazer o que o frade tá mandando, né? Eles também eram bem religiosos, e eles acabam abaixando ali as velas, e logo, pouco tempo depois, chega realmente essa tempestade ali, e se eles não tivessem feito isso, eles teriam morrido naquela noite ali. Então deu tudo certo, como havia mandado ali o São Marcos no sonho do frade. Eles obedeceram às ordens e por conta disso eles conseguiram sobreviver e levar o corpo até o seu destino final. Então, ao chegar na República de Veneza, eles foram acolhidos pelo doge Giustiniano Partecipácio, que, com a aclamação popular, né, proclamou então, naquele momento, São Marcos o patrono da República de Veneza. Antes disso era São Teodoro, porém era um santo muito, mas muito ligado ao mundo bizantino, o mundo bizantino de quem aí a República de Veneza estava, né, já tinha se tornado independente há muito tempo, então eles meio que queriam tirar isso também, tá? E aí acabou sendo São Marcos. No ano seguinte teve então o início a nova construção da Basílica, que abrigaria o Sagrado Corpo de São Marcos, hoje conhecida como Basílica de São Marcos. E enquanto se aguardava a finalização da igreja, o corpo foi guardado lá em um local secreto, tá? Conhecido apenas pelo próprio doge e pelo primicério, que na verdade é um superintendente da basílica. Mas com o tempo eles acabaram esquecendo, né, o destino onde tinha sido guardado o corpo. E em 25 de junho de 1094 o corpo foi encontrado graças a um novo milagre, outro segundo milagre de São Marcos. Durante uma cerimônia de pedido de perdão, né, pelo não encontrado corpo, na presença do doge Vitalio Falier e do imperador Henrique, uma abertura misteriosamente aí acabou, enfim, se abrindo num pilar da igreja, onde a urna que continha, né, as relíquias de São Marcos, o corpo dele, estava escondida. Olha só que interessante, o corpo foi novamente escondido e posteriormente encontrado de novo, por acaso, em 1811. Então, atualmente, o corpo repousa lá na igreja, né, sob o altar-mor da Basílica de São Marcos. Para quem puder, recomendo que vá lá e visite também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Existem vários fenômenos aí, né, que envolvem a história vêneta, enfim, fenômenos sobrenaturais também, e é sempre interessante que a gente fique sabendo sobre isso, que a gente tome esse conhecimento a respeito desses fatos religiosos também. Vi ringrazio Namucci e Strucon. Ciao ciao.